Olá pessoal, PC Braga, mais um quadro do Endurance por aí no canal da Probiótica. Hoje vamos falar de 10 livros de Endurance para você ler. Se liga aí. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre livros de Endurance, negócio que o pessoal pede bastante. Não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro desses conteúdos, muita coisa bacana vindo aí no quadro. Hoje eu vou falar para vocês 10 livros, os meus 10 preferidos que você pode encontrar aqui no Brasil sobre livros de Endurance. Vamos lá! O primeiro livro que eu vou indicar é o 50 Maratonas em 50 Dias, do Dean Karnazes. Eu estou com outro exemplar do Ultramaratonista, que disseram que é muito bom também. Mas é esse do 50 Maratonas em 50 Dias. O próprio nome já diz, o Dean Karnazes, que é um ultramaratonista, ele correu exatamente 50 maratonas em 50 dias e o pior, em 50 estados diferentes dos Estados Unidos. Então ele corria uma maratona, viajava para outro estado, corria outra maratona no dia seguinte. Aliás, esse desafio dele virou um clássico, as pessoas depois quiseram fazer 50 Ironman, 50 não sei o que, isso aí virou uma moda. Mas ele foi o pioneiro, acho que sinceramente o primeiro livro de maratona que eu li, me marcou muito. Não vai ser aquele livro que você vai ficar, nossa, que livrão, mas se você está entrando no mundo da maratona, é bem interessante, ele dá dicas, ele conta como foi o processo. Você me pergunta, pô, mas tem maratona 50 dias seguidos, 50 estados? Não, ele fazia o mesmo percurso da maratona daquela cidade e foi um projeto bem legal. Ele é muito carismático, ele escreve bem, você vai se divertir, vai aprender muito sobre maratona com esse livro. Livro 9 da lista é o livro Invencível, da Lara Hillenbrand. É um livro que virou filme, mas putz, parece meio piegas falar, né? O livro é muito melhor que o filme, mas é verdade, o filme não faz jus ao livro. É um livraço, é um livro contra a biografia do corredor americano Luiz Zamperini. Ele foi corredor olímpico em 1936, nas Olimpíadas na Alemanha. Mas o livro tem uma parte de corrida, mas a principal parte do livro, a biografia dele, conta quando ele caiu no mar durante a Segunda Guerra, que ele trabalhava no avião, e ficou no mar por vários dias. Na época foi até o recorde de sobrevivência de permanência no mar, num bote. A hora que ele tô dando muito spoiler, acho que não, né? Essa é a história. A hora que ele é resgatado, em vez de ele ser resgatado pelos americanos, ele é resgatado pelos japoneses e passa anos num campo de concentração. E a Laura conta de um jeito magistral como é a resistência do Zamperini nesse campo de concentração japonês e como que ele fez para sobreviver. O livro me ajudou muito, não só pela parte esportiva, mas pela parte de resiliência. A hora que você estiver numa maratona, você começar a reclamar da vida, você vai lembrar o tanto que esse cara apanhou e o tanto que esse cara depois reergueu-se na vida. A história é muito legal e ela é uma escritora tremenda. Então vale a pena, se vocês acharem esse livro aí, comprem, não deixem de ler. O 8º livro dessa lista é o livro Matador de Dragões, do Rafael de Marco. O livro é a biografia do corredor brasileiro Joaquim Cruz, medalhista olímpico em 84, medalhista olímpico em 88. Tá certo que a prova não pode ser de Endurance, né? É uma prova mais curta do que a gente chama de Endurance, mas é um livro magistral porque você, dentro da biografia do Joaquim Cruz, eu acho que é um exemplo do que o Brasil tem de talento numa cidade Taguatinga, no DF, que não é uma cidade que você imagina, dali vai sair um campeão olímpico, com todas as dificuldades que a gente sabe de vulnerabilidade social. Fez uma trajetória incrível, a relação dele com o treinador, a relação de como acreditou nele, como acreditou no potencial dele é super interessante e você consegue, dentro da biografia, ter uma ideia de como surge um talento no Brasil e vai até ser campeão olímpico e hoje um treinador como ele é, reconhecido no mundo inteiro. E fala bastante da parte psicológica também do Joaquim, isso eu achei interessantíssimo, o próprio título faz referência a isso, de como lidar com os medos, como lidar com os dragões e como colocar na pista tudo aquilo que aprendeu. Vale a pena, é um livro raro que você não tem tantas biografias de atletas de pista do Brasil, então vale a pena conferir. O 7º livro da nossa lista, Travessura do Canal da Mancha, da Ana Mesquita. É um livro magistral, como o próprio nome diz. Ana Mesquita atravessou o Canal da Mancha quando ela tinha 23 anos, se não me engano, em 1993, uma das poucas mulheres do Brasil a cruzar o canal. O livro é muito bom porque ela escreve muito bem também, é um livro delicioso de ler, você consegue ler, assim, num dia você dá conta de ler. Ela conta de como toda a preparação, claro, para o Canal da Mancha, como ela era uma atleta competitiva. Ela diz no livro, se eu não me engano, que ela não era das mais rápidas, né? Ela não era dessas campeãs mundiais, como ganhava etapas do circuito mundial, mas participou delas, natação de água fria. A parte da preparação é incrível, assim, nadando em Mar del Plata com água a 6 graus, água fria.
a parte psicológica, os treinos longos. Se você é maratonista aquático, se você tem interesse, ou mesmo o pessoal do triatlon que quer pensar assim como aguentar treinos longos de natação, recomendo muito esse livro. O sexto livro da nossa lista, Genética Esportiva. Essa versão está em inglês, mas a gente já encontra no Brasil, do David Epstein. A Ana está falando que é o melhor livro de esporte que ela já leu, realmente é muito bom. Essa lista aqui está em ordem, mas... Ana, esse é o seu primeiro, né? Você pode se assustar um pouco com o nome, Genética Esportiva. Falou, não sou formado na área, não entendo nada de genética, como é que eu vou ler esse livro? Mas o livro não é só sobre isso, ele explica como a genética, tem a parte técnica também, que é bem interessante. Mas sabe aquelas dúvidas que você sempre teve, assim, será que eu sou apto para esse esporte? Para tal esporte, será que é melhor ter talento ou será que é melhor treinar muito? Que tipo de fibra muscular é mais importante no esporte X? Como que funciona isso? Homem, mulher no esporte? Esse livro, de um jeito muito didático, até para a gente que é de humanas, vai conseguir entender a genética esportiva, vai conseguir entender o que leva um atleta de alta performance a ser um atleta de alta performance, vai te mostrar que não existe um caminho simples e fácil, que senão todo mundo seria um atleta campeão olímpico, né? Mas vai te dar uma boa base para você vai ficar bom naqueles debates de mesa de bar, não, mesa de assessoria. O quinto livro da lista é o Operação Portuga, do Sérgio Xavier. Dificilmente você vai ver uma lista do Brasil de livros de corridas que não tenha esse livro, porque realmente é fantástico. O livro conta a história de amigos dentro da assessoria, da MPR, que tentam bater o recorde de maratona de um amador dentro da assessoria, que é 2 horas 43:50, que pertencia ao personagem Portuga. O livro é gostoso, você vai ver como uma rixa dentro da assessoria levou as pessoas a baterem seus tempos, a alcançarem marcas, que para um amador é fantástico, né? 2 horas 43 eu não vou dar spoiler, não vou contar se bateram ou não o recorde, mas a maneira como ele conta a trama, a maneira como ele fala das maratonas, de como cada um tinha a sua perseguição de bater o seu sub-3, de baixar o tempo, é magistral. Acho que dificilmente você encontra alguém que escreva tão bem quanto o Sérgio em termos de corrida no Brasil. E fica a dica, Operação Portuga, escreva aí depois nos comentários o que você achou, grande chance que você vai gostar muito. Quarto livro dessa lista, um livro polêmico, A Corrida Secreta de Lance Armstrong, do Tyler Hamilton. Eles eram companheiros de equipe e o Tyler, nesse livro, ele conta tudo o que aconteceu, foi um dos livros que geraram todo o escândalo de doping do Lance. O que é interessante do livro é porque ele dá um pouco de bastidores do que é o esporte de endurance de um volume como é o Tour de France, né? O Tour de France, você vê que é um dos esportes mais difíceis do mundo, é fazer o Tour de France, que você tem que cortar o cabelo no meio dele, de tão longo que ele é, tão desafiante. É interessante porque você vai entender o caso, você vai entender como funcionam as equipes de ciclismo, qual é o papel de cada um dentro da equipe. Se você não tem muita familiaridade com o ciclismo, é hora de aprender, esse livro é bem didático. Esse livro tem de tudo, ele fala do ciclismo, fala do lance, fala do doping e fala das intrigas. Eu acho que é uma novela perfeita para você que gosta de esporte, ou se você gosta de intrigas, de tretas, é imperdível, o livro é muito bem escrito também. Terceiro livro dessa lista, outro livro de ciclismo, O Leão da Toscana. Essa para quem gosta de história. O livro conta a história, a biografia do Gino Bartali, que era um ciclista italiano, que foi campeão do Tour de France, campeão do Giro da Itália. E você vai falar, mais um livro de Segunda Guerra? Mas esse livro é especial. O Gino, como ele tinha a liberdade de treinar com a sua bicicleta, né, como ele era um campeão reconhecido, ele conseguia, dentro do quadro da sua bicicleta, guardar passaporte de judeus que estavam sendo liberados, ou judeus que estavam sendo salvos pela Igreja Católica. Ele tinha uma relação muito forte com a Igreja Católica. Eu não vou dar mais spoilers do livro, mas é isso. Você imagina, dentro da Segunda Guerra, um campeão do renome do Gino conseguir salvar vidas de judeus que estavam sendo perseguidos pelo regime fascista da época. O livro combina história, combina política, combina ciclismo. Eu aprendi a história do Gino nesse livro, comecei a pesquisar depois a rivalidade dele com o Coppi, que era o outro ciclista italiano na época. E uma época que o ciclismo era o ciclismo raiz, roots, vale a pena por todos esses motivos que eu falei. O segundo livro da lista, geralmente as pessoas colocam em primeiro, então pode dar polêmica. É o Nascidos para Correr, do Christopher McDougall, é um clássico dos livros de corrida. Ele descobriu uma tribo mexicana, os Tauamaras, que moram em regiões montanhosas, que são conhecidos por correr longas distâncias. E quando eu digo longa, é longa mesmo, mais de 50, mais de 100. E ele conta como essa tribo começou a participar de eventos de longa distância nos Estados Unidos e ganhar muitas das provas. Principalmente as mulheres mostravam uma resistência na ultradistância muito grande, que era um desconhecido do grande público norte-americano. Então, por meio da história da tribo, ele levanta questões importantíssimas para o mundo do endurance, como resistência física, resistência ao calor, ao frio,
tipo de alimentação, é melhor correr de tênis ou descalço. Aliás, muita gente começou a correr descalço por causa desse livro. Pode acontecer com você. Eu lembro que na época eu fui pesquisar, pô, eu tô correndo de tênis. Mas são questões levantadas do livro por meio dessa história e ele leva para correr lá um dos grandes ultramaratonistas do mundo, né, que é o Scott Jurek, que vai lá correr com a tribo. É muito bem feita a trama, você vai com vontade de, você vai querer tirar o tênis e correr no México comendo o que eles comem. É um livro magistral sobre corrida. O número 1 dessa lista é um pouco exótico, nem muita gente conhece esse livro. Eu comprei a primeira vez assim, eu vi na livraria pelo título e comprei. Chama Correr, do Joan Chenot, é um francês. E por que o livro é legal? O livro é a biografia do Emil Zatopek, corredor tcheco, o único corredor a ganhar nas Olimpíadas até hoje, os 5, 10 e a maratona. Ele conta a biografia do Emil de uma forma não romanceada, mas é que ele escreve, ele é um escritor clássico mesmo, e ele pega um personagem de corrida para escrever sobre a vida. A vida do Emil já valia a pena por si só. Bem escrito, então, é incrível o livro, você vai gostar. Você vai ver como dá para aliar gosto esportivo com gosto literário. E tem uma parte na São Silvestre, de quando o Emil veio correr no Brasil, que é interessantíssima também. Vale a pena, se você não encontrar em livraria, procura no sebo, procura na internet, em algum lugar você vai encontrar. E para mim é aquele livro que eu terminei de ler e falei, caramba, que livraço. Se falar top 10 livros sem ser esportivos, esse livro vai estar dentro também, vale a pena. E você, o que vocês já leram de livro, o que vocês gostam? Tem algum que faltou aqui no top 10 que seja obrigatório? Comenta aqui pra gente trocar, aumentar a nossa biblioteca. Não deixa de se inscrever no canal que vem mais conteúdo como esse no quadro do Endurance por aí, aqui no canal da Probiótica.